Obrigado. Então, como eu vinha falando, as últimas aulas da sala dos adultos, nós tínhamos esse tema. E nos adultos em Mariporã, também estamos estudando lá Batalha Espiritual, livro do Augusto Nicodemos. E, obviamente, o assunto sobre a tentação de Jesus tem tudo a ver com batalha espiritual, já que o próprio Messias travou a batalha primordial, né? Primeiramente, ele é o primeiro. Na verdade, ele é, na verdade, o único guerreiro que vence sozinho Satanás e seus anjos, né? E nos faz participantes dessa batalha, mas uma batalha que ele próprio já alcançou vitória. Então, o tema da tentação de Jesus se encaixa também. E também tinha colocado no texto para os irmãos a questão do sermão do domingo passado, né? Ouvimos com o reverendo Wilson e aprendemos sobre o batismo de Jesus. E, obviamente, a conexão é a mais clara aqui, onde, após o batismo de Jesus, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. Então, esses são os temas, né? E creio que todos nós, de alguma forma, se ouvimos o sermão, se estamos em Mariporã ou se estávamos assistindo aqui a aula no Adultos 2, estamos de alguma forma conectados a esse tema, tá? Esse aqui é o sumário da aula, tá? E inicialmente como é que eu vou fazer uma tratativa, é uma possível leitura, tá? Da tentação de Jesus. Então, sob a ótica dos três filhos, eu vou falar com os irmãos quais filhos. Depois, um contexto imediato, uma rápida palavra sobre o batismo de Jesus, e aí as três tentações de Jesus à luz do texto de 1 de João 2,16, quando ele fala sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. De uma certa forma, ele está ali caracterizando o modo de operação do próprio maligno, já que esse texto de 1 de João se encontra entre uma nota a respeito da vitória sobre o maligno e depois ele continua falando sobre a vinda do anticristo, né? Então, esse texto se encontra entre dois temas que justificam nós enxergarmos as investidas do inimigo sobre essas três óticas, né? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E depois, no fim da aula, então, o que Lucas quis dizer no último versículo, é o único evangelho que traz no relato da tentação de Jesus, que Satanás se ausentou até momento oportuno, né? Vamos tentar entender o que Lucas quis dizer com aquele momento oportuno, tá? Vamos ler, então, juntos, Mateus 4, de 1 a 11. Vamos abrir lá. Nós temos três relatos, obviamente. Mateus, Marcos e Lucas. Eventualmente, eu vou recorrer aos relatos de Marcos e Lucas, mas o texto de Mateus vai ser o nosso principal, tá? O texto principal é Mateus 4, de 1 a 11. Então, Luiz Carlos, você podia fazer a leitura para a gente? Lembra do microfone só, abrir o microfone. Vai. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará os teus respeitos, a teu respeito, que te guardem. E eis que eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares
em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. 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 Obrigado, Luiz. Vamos orar e pedir orientação de Deus quanto a essa meditação. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá na companhia, ainda que virtual, dos nossos irmãos. Irmãos comprados por Cristo na cruz, irmãos valiosos, Senhor, todos eles. Te rogamos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos guie no entendimento da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos. Nos socorre, Senhor, em nossa miséria de entendimento. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa pobreza, porque só somos ricos no Senhor Jesus Cristo. E queremos entender o que o nosso mestre passou naquele dia e o que ele quis dizer com aquelas palavras. E também queremos entender, Senhor, mais sobre as tentações às quais somos submetidos por meio do diabo. Ajuda-nos, Senhor, para que nos fortaleçamos no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Então, irmãos, o sumário é esse. Eu vou seguir essa ordem de aula e, à medida que formos avançando, eu já adianto para os irmãos. Tem muito texto para ser lido, então eu já fiz uma cola aqui e, por conta do tempo, eu vou citar, obviamente, os textos para os irmãos. Quem quiser acompanhar com a Bíblia, logicamente está à vontade, mas eu vou precisar ler, tá, os textos da minha colinha aqui que eu fiz, porque, de fato, são muitos textos. Eu gostaria de ouvir os irmãos lerem cada um o texto, um versículo, mas o tempo acaba sendo muito restrito, né, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eu encorajo os irmãos para que participem da aula, que me interrompam mesmo, que façam considerações. Tá? Mais uma vez, eu provavelmente não conseguirei ver se a mão está levantada, porque na visão aqui da tela, eu só vejo algumas 3 ou 4 pessoas, né, ao mesmo tempo. Não todos. Então, sabendo aí abrir o áudio, né, podem abrir o áudio e me interromper, tá bom? Não só peço, como encorajo. Também, caso eu tenha colocado alguma referência errada de texto, se é possível, né? E dúvidas também, sem problema nenhum, tá? Vocês podem me interromper. Então, sigamos. A introdução, então, dessa tentação, irmãos, a leitura sobre a ótica dos 3 filhos. Pode parecer um título estranho, mas a ideia é que tenhamos uma visão de quem está sendo revelado ali, naquela tentação de Jesus. E não é somente o próprio Jesus, tá? Uma coisa que é verdade é a seguinte: o verdadeiro caráter é revelado ou assumido, assumido, né, no teste, na privação. Lourdes, tudo bem. A Lourdes é de Mariporã, né? Tudo bem, Lourdes. Se você escrever o áudio, eu vou conseguir enxergar aqui, tá? Então, também é possível, tá certo? O verdadeiro caráter é revelado, assumido no teste, na privação. Se os irmãos pararem para pensar, até antes de entrarmos no assunto da tentação de Jesus, nós já temos uma lição aqui, porque estamos vivendo, de certa forma, um teste, uma privação. Tá? Em última análise, irmãos, a grande questão que estamos vivendo não é
Em última análise, viu? Não é que não envolve essas coisas, envolve sim. Mas, em última análise, não é política, não é econômica, não é de saúde. É simplesmente a providência de Deus também provando os seus filhos. Estamos, num certo sentido, numa privação. E como é que nós temos reagido a isso? Deus nos tem privado de coisas que, de fato, são muito boas. Mas Ele decidiu que seríamos privados. E como é que nós temos reagido a isso, né? E nós vamos ver que isso permeia todo o relato de Jesus na sua tentação, porque privação é a palavra de ordem nesse teste de Jesus. Nesse teste de Jesus, ele foi privado até do básico, que é o próprio alimento, como nós vamos ver, né? Ao ponto de passar fome. Perceba, nós utilizamos um vocabulário talvez um pouco impreciso no que diz respeito à fome, tá? E nisso teríamos a ajuda do filósofo Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele faz uma diferenciação entre fome e apetite. O que temos todos os dias, na hora das refeições, é apetite. E fome, de fato, poderíamos chamar aquilo que Jesus passou, que pessoas passam após vários dias sem comer nada. Fome mesmo, de fato, né? E não podemos confundir isso, né? Jesus não sentiu apetite, Jesus sentiu fome, de fato, após 40 dias sem comer, né? Então, nessa privação é que ele é testado, tá? É possível nós lermos a narrativa da tentação, então, sob a ótica dos três filhos na história da redenção. Nós temos, irmãos, base bíblica suficiente para afirmar que, pelo menos, podemos fazer essa leitura da tentação de Jesus sob a ótica de dois fracassos e uma vitória. Fracasso do filho, chamado assim protológico, por alguns teólogos, que foi o primeiro na humanidade, né? Adão, e individualmente. Depois, o filho nacional, já pensando na forma corporativa, né, da filiação a Deus, Israel. E, por fim, o filho escatológico, Jesus Cristo. Eu já adianto para os irmãos, a tentação é interpretada à luz do restante das Escrituras, uma vitória que Jesus obteve na tentação do diabo, onde os seus antecessores falharam. Então, Adão, no seu teste, falhou. É óbvio que quando lemos a tentação de Jesus, nós vamos nos lembrar de Adão e Eva em sua tentação no Éden, tá? E vamos ver que há paralelos fortíssimos, de fato, no relato. Esse talvez seja o paralelo mais direto, mas nos esquecemos também que o próprio Israel foi chamado por Deus como seu filho, o seu primogênito. Então, Israel é considerado por Deus como seu filho. E da mesma forma, ele foi testado no deserto e falhou, e fracassou. E Jesus Cristo vem, então, contrastar toda a história da redenção, onde nós, pecadores, fomos fracassados, ele vem, então, e obtém vitória em nosso lugar, mas não para nos humilhar no sentido negativo, mas sim para obter vitória para todo o seu povo, né? Ele não só é o representante oficial, mas ele se faz identificado com o próprio povo. Então, Adão, nós pensamos num homem só. Israel, a gente pensa numa nação, no coletivo, né? E assim pensaríamos hoje, no Israel de Deus, que é a igreja. Agora, Jesus Cristo não só está individualmente naquela tentação, ele está representando uma nação santa, uma raça eleita. Então, o que vamos ver, de fato, é que Jesus Cristo restaura e recria em si mesmo a humanidade no seu sentido mais elevado. De fato, humanidade passa a ser definida no Filho do Homem. Humanidade em tudo que possamos imaginar. Humanidade que até hoje o mundo não entende direito o que é. Todos tentam definir do seu jeito, mas nós crentes sabemos em quem ela é finalmente definida, tá? Então essa é a leitura da tentação sob a ótica dos três filhos.
E como é que nós podemos começar a pensar a respeito disso? Veja, Lucas, não precisa abrir lá, mas quem quiser abrir, né? Eu não vou ler agora, mas Lucas 3 traz a narrativa do batismo de Jesus, tá? E Lucas 4 traz a narrativa da tentação de Jesus. Só que entre os textos do batismo e da tentação, Lucas traz a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus. E ele faz uma genealogia até Adão, o qual ele chama filho de Deus. Perceba a conexão, porque no batismo de Jesus, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Aí Lucas coloca a genealogia de Jesus, e parece estranho isso. Parece estranho isso, porque nós temos... Só um momento, irmãos, que deu algum problema aqui só. Aqui, perdão, pela interrupção. Nós temos entre o batismo e a tentação a genealogia de Jesus. Você fala, por que Lucas pôs aí, não fez que nem Mateus, que colocou no início, né, com a genealogia de Jesus? Nós vamos falar também de Mateus. Mas Lucas, por uma questão inspirada, né, e lógica, entre o batismo e a tentação coloca. E a genealogia de Lucas, diferente da de Mateus, vai até Adão. Não só até Abraão, vai até Adão. E chama Adão filho de Deus. Ou fala, agora vocês vão ver de fato o filho de Deus escatológico, vencendo onde o filho protológico, Adão, fracassou. Então Lucas dá uma certa ênfase nisso, dizendo que Jesus, de fato, em outras palavras, ele diz, é o segundo, ou o último, ou ainda o verdadeiro Adão. Jesus é o último Adão, Jesus é o verdadeiro Adão. E ele vai demonstrar isso de forma explícita na tentação. Mateus traz a genealogia a partir de Abraão. Tá? Mateus traz essa genealogia a partir de Abraão. E por que Abraão? Porque Mateus está com uma certa preocupação, irmãos, em mostrar a correspondência entre Israel e Jesus, entre o povo de Israel e Jesus. Veja, Mateus 2,15 diz assim, e lá ficou até a morte de Herodes. Está falando da fuga de Maria e José com Jesus, o menino Jesus, para o Egito, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Como assim? Né? Como assim? Mateus aqui está citando Oséias 11:1, que diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Veja, Oséias está aqui relatando um fato, não uma promessa específica. Só que Mateus, que é o evangelho do cumprimento, né? Esse é chamado assim, a palavra que mais aparece em Mateus, na comparação com os outros evangelhos, é cumprimento, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Então, ele vai falar sobre um evento profecia, que é uma coisa que precisamos considerar de fato. Quando Deus chama Israel do Egito, isso é um evento profecia, porque Mateus trata dessa forma. Ele fala para que se cumprisse a Escritura. Oséias 11:1, irmãos, não é um texto sozinho também, porque ele faz referência a Êxodo 4:22. Quando Deus chama Moisés para que fale a Faraó, qual que é a tônica do discurso? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Então veja, nessa ótica que Mateus vai trabalhando, vai trazendo, Jesus Cristo não só é o segundo e último e verdadeiro Adão, ou seja, ele vai vencer onde Adão, o filho protológico, falhou, mas também Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. Ele vai trazer vitória onde o povo de Israel, o filho, o primogênito de Deus, o filho nacional de Deus, falhou e fracassou também. Segundo a providência de Deus, para que ficasse em relevo a vitória de Jesus Cristo, sem qualquer falha, sem qualquer ressalva, né? Perfeitamente viesse a cumprir tudo isso. Então, esse, irmãos, é o pano de fundo dessa ótica que podemos utilizar para a leitura da tentação de Jesus. Tá? E eu vou buscar, ao longo da análise de cada tentação, como é que Adão e Israel
foram tentados no mesmo modo que Jesus foi. Tá? E muitas vezes não conseguimos enxergar dessa forma, e eu acredito que o texto de João, de 1 de João, venha a nos ajudar a amarrar tudo isso. Então, contexto imediato primeiro, o batismo de Jesus. Né? Se os irmãos lerem lá em Isaías 61:1, bem, esse eu esqueci de fazer uma colinha, mas vou ler aqui para os irmãos. Veja a promessa daquele que seria ungido por Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como é que começa Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para algo. O batismo de Jesus vem, então, nos mostrar que é uma unção de Jesus. A palavra Messias, no hebraico, ou a palavra Cristo, no grego, vem com a mesma ideia. O ungido de Deus. Ungido com o quê? Ou melhor, o ungido com quem? O ungido com o Espírito de Deus. Para algo. Então, o Messias é ungido pelo Santo Espírito de Deus para uma obra. Ele é preparado, equipado com o Espírito sem medida para fazer algo. Isso está em Isaías 61:1. Esse é o contexto imediato, né, da tentação de Jesus. Primeiro, ele é equipado, ele é batizado pelo Espírito Santo. Veja o que Gerardo Voas fala, né, nesse texto que eu tinha colocado, naquele texto que foi no grupo geral. O Espírito que o conduziu à tentação era o Espírito Santo no seu aspecto messiânico. A sequência direta da... Perdão, só não estou conseguindo enxergar. A sequência estreita entre os relatos do batismo e da tentação coloca isso além de toda dúvida. Então, logo Jesus recebeu o Espírito messiânico, ele começou a funcionar nessa capacidade ao guiar ou conduzi-lo à tentação. O mesmo Espírito que fez isso no começo, mais tarde o capacitou a expulsar demônios. Isso era a execução de um programa definido desde o próprio início. Então, vejam só o aspecto messiânico do batismo de Jesus, né? Obviamente. O aspecto messiânico que ele traz quando... Deixa eu só ver, alguém mandou mensagem, eu não consegui ver. Ah, sim. A Luciene e a Sandra Gaio falaram, meu vídeo está congelado e fica estranho assim. Perdão, irmãos, é que eu estou com uma cola de versículos bíblicos e está justamente onde está a minha câmera, tá? Mas eu posso voltar. Não é problema no Zoom, não, tá? Minha câmera também volta ao normal. Tudo bem? Mas obrigado pelo aviso. Então, vejam só, o Espírito que conduziu a tentação era o Espírito Santo no seu aspecto messiânico. É uma obra específica do Espírito Santo sobre o Messias. Ele é ungido e capacitado para fazer algo. E a primeira coisa que ele vai fazer, então, é a própria tentação. O Espírito Santo o conduz à tentação. É uma coisa estranha de se pensar, né, e conceber, mas é o que de fato acontece. O Espírito Santo o conduz para essa vitória sobre Satanás, para que depois, mais tarde, veja como o texto fala, ele então começasse a expulsar demônios. Jesus não expulsa demônios antes de vencer Satanás na tentação. Nós entendemos dessa forma. Foi na tentação que ele amarrou o homem forte, e agora então era capaz de saquear a casa. Tá? Essa é a execução de um programa definido, desde o próprio início. Certo? Então, veja, como é que nós podemos enxergar Adão assim? Gênesis 2:7 fala o seguinte, irmãos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então veja, Deus capacitando o homem agora com uma alma, e o sopro de Deus, no texto original, é a mesma palavra utilizada, ou pelo menos a mesma expressão, a mesma ideia, do Espírito Santo de Deus, que é um sopro de suas narinas, ou vento de Deus, muitas vezes traduzido dessa forma. Então veja que Adão também passou
por um, entre aspas, talvez, batismo pelo próprio Deus, quando este o ungiu com a alma vivente. Tá? E a presença do Espírito Santo e a capacitação do primeiro homem, por certo, foi dessa forma, para que então ele fosse conduzido a uma tentação. Não há aqui, veja, uma coincidência nesses relatos. De fato, Adão foi capacitado por Deus para que, logo após isso, ele fosse tentado pelo próprio Satanás. Como é que isso também ocorreu com o próprio Israel? Bom, se você ler 1 Coríntios 10, 1 a 4, você vai ver o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Veja, o batismo de Israel com respeito a Moisés. Até agora você fala, tudo bem, ele não está falando do Espírito Santo. Ainda que no versículo 3 ele fala, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Está falando de uma união espiritual de todo o povo, né, e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Como é que nós podemos interpretar isso? Se você for ler lá em Isaías 63, 10 a 14, é um relato, né, dessa passagem pelo Mar Vermelho do povo. Mas eles foram rebeldes, diz o texto, Isaías 63, 10. E contristaram quem na sua rebelião? Contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés, e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele, em quem? Em Moisés, o seu Espírito Santo? Moisés, irmãos, estava sim capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, você vai entender por que Paulo disse que o batismo de Israel no Mar Vermelho e na nuvem foi com respeito a Moisés. Ele, representando o povo de Israel ali, foi batizado com o Espírito Santo. Mas dessa forma, todo o Israel foi capacitado, porque comeu do mesmo manjar espiritual, porque bebeu da mesma fonte espiritual. O povo estava capacitado para a tentação. Eles foram batizados por Deus também, tá certo? E isso você vai encontrar, de fato, com esses textos de 1 Coríntios e Isaías 63, 10 em diante. Tá certo? Então, agora nós podemos entrar. Jesus é capacitado para isso, assim como, paralelamente, nós temos no passado Adão e Israel sendo batizados de alguma forma, né? Então, ele é conduzido agora à tentação. E as três tentações, irmãos, nós podemos ler à luz do que 1 de João traz, no capítulo 2, versículo 16. Né? Jesus foi tentado, assim como Adão no Éden, e assim como Israel no deserto, após a unção, e não só unção, irmãos, mas revelação do Pai. Também não entrei no detalhe aqui, mas veja, quando os céus se rasgam e o Espírito unge a Jesus, e desses mesmos céus, o Senhor Deus quebra o silêncio, como disse o reverendo Wilson no domingo passado, quebra o silêncio de 400 anos, se revela novamente, da mesma forma. Adão não é tentado antes de que Deus falasse com ele, se revelasse com ele. Assim também Israel não é tentado antes que o próprio Deus se revelasse a Israel e falasse com o seu povo. Então, vejam que a unção e a revelação caminham juntas nesse sentido. E como é que nós, então, podemos enxergar, né, essa questão de 1 de João 2,16? É possível identificar as três investidas de Satanás contra Jesus com o texto de 1 de João 2,16. É o que procede do mundo e não do Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? Em todas as três tentações, Jesus respondeu a Satanás com as Escrituras. E especialmente, isso aqui é interessante, irmãos, Jesus não responde com qualquer texto da Escritura de forma aleatória. Todos os textos que Jesus vai usar agora estão em Deuteronômio. E não em qualquer parte de Deuteronômio também, mas numa parte específica que aponta para o fracasso de Israel na tentação do deserto. É no discurso, lembre-se de que é Deuteronômio. O discurso de Moisés ao povo, que está prestes a tomar a posse da terra prometida, e nesse discurso, Moisés vai lembrar dos fracassos de Israel.
que eles tinham que se lembrar de como pecaram contra o Senhor. Marcos, irmãos, esse é o fracasso de Israel. Como é que você poderia pensar no fracasso de Adão? E Marcos vai trazer um detalhe que aponta para isso, para o fracasso de Adão e a vitória do Messias. Se você ler Marcos 1,13, você vai ver que Jesus estava com as feras. Jesus estava com as bestas feras do campo. Por que que Marcos faz questão de falar isso? Qual que é a relevância de citar, ainda que num relato muito resumido, né? Marcos traz esse texto à tona. Eu quero ler com os irmãos Isaías 11 e vamos entender lá como é que Jesus mostra o fracasso do primeiro homem. Porque quando Marcos traz esse texto, e aqui deixa eu só ver. Isaías 11, de 1 a 9. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Veja só a unção do Messias aqui. O Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Veja aqui também uma referência clara à armadura que está sendo descrita aqui no Messias. Quando ele é ungido pelo Espírito Santo, ele é capacitado e ele é armado para a guerra. Ele é armado para a guerra. Por que que Isaías, diante desse texto, vai então nos trazer o seguinte: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança, agora, veja o convívio do homem com as feras. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vejam que interessante, diante da capacitação, da unção do rebento de Jessé, a paz que haverá entre o homem e as feras do campo. E você vai entender por que Marcos, então, nos traz isso. Quando Jesus permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então vejam que Jesus também declara ali o fracasso de Adão, mas a sua vitória. Onde Adão fracassou, onde teríamos novo céu e nova terra de fato, um mundo escatológico consumado após a tentação de Adão, se ele não tivesse pecado, assim Jesus então nos entrega isso, né, através da sua vitória. Certo? Então a primeira tentação, irmãos, a concupiscência da carne. E eu chamaria aqui então de teste da independência. Teste da independência. Como é que foi com Jesus? Leia lá em Mateus 4. Vamos voltar para Mateus 4 aqui. A partir do versículo 3. Após então Jesus ter passado jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu não estou entrando no detalhe aqui, irmãos, mas obviamente esses 40 dias e 40 noites não são por acaso também, tá? Há muitas referências a 40 dias e 40 noites no Antigo Testamento, tá? A própria tentação, onde houve a incredulidade dos 12 espias, os 12 espias ficaram 40 dias observando a terra e voltaram com um relatório pessimista, tá? Ao mesmo tempo, se os irmãos depois forem procurar, vão ver que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ficou também 40 dias e 40 noites sem comer, enquanto recebia de Deus a revelação. Tá? E da mesma forma também você vai encontrar Elias, depois de ser revigorado pelo Senhor, enquanto Elias estava pedindo a morte, o Senhor fala com ele e o capacita a sair dali e andar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Tá? Essas ligações
teriam lugar numa outra discussão, isso é muito importante, mas o tempo também nos impede, né, de fazer todas essas... A referência a Noé, que choveu na terra durante 40 dias e 40 noites, também vale? Sim, então, Miguel, muito bem lembrado. Tem alguns comentaristas que consideram esses 40 dias e 40 noites, né, do dilúvio, né, de Noé também aparecendo como menção aqui. Aí a conexão desse relato de Jesus, batismo e tentação, com o relato de Noé é um pouco diferente, mas o que eu acabei lendo a respeito também foi o seguinte, né? As águas do batismo são comparadas com o dilúvio. E Pedro faz isso na sua epístola, né? Figurando o batismo, né? Quando Pedro vai falar de Noé e do dilúvio, né? Mas é que as mesmas águas simbolizavam salvação para uns e julgamento para outros, né? Mas muito bem lembrado, o Miguel. Existe uma ligação, né? Mas que também acho que tomaria lugar num outro momento, tá? Mas bem lembrado. Obrigado. Bom, Jesus, então, a partir do versículo 3, começa a ser tentado por Satanás em Mateus 4. Veja. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Todo mundo conhece. Eu acredito que desde pequenos nós praticamente decoramos até a tentação de Jesus, né, nos lembrando de que Satanás fala para ele transformar as pedras em pães. Irmãos, não estamos lidando aqui com um diálogo entre duas pessoas simplórias. Não estamos aqui lidando com um diálogo, ainda que o relato seja curto, não quer dizer que a coisa foi simplória. Assim como Satanás foi astuto para fazer cair com a sua tentação o primeiro casal, que nem pecado tinha, nem inclinações pecaminosas tinha, né? Agora ele se dirige ao Filho do Homem, Jesus Cristo, e o prova, e o testa. E a Escritura em Hebreus nos fala que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. A tentação de Jesus foi real. Então importa que nós sim gastemos um pouco mais de tempo nessas frases, nessas investidas de Satanás a Jesus. Obviamente a questão não se resumia a comer pão ou não, né? Não se resumia a isso. Mas veja como ele começa a frase: se és o Filho de Deus. Qual foi a última frase que apareceu revelada pelo Deus Pai antes dessa frase de Satanás? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Satanás começa falando o quê? Se és o Filho de Deus. Colocando, então, em primeiro lugar, bom, se é verdade mesmo o que o Senhor Deus disse lá, o que o Senhor Deus não, porque Satanás não utiliza essa expressão, né? Até em Gênesis 3, fica claro que ele só fala Deus e não fala Senhor Deus. Então ele fala, em outras palavras, se Deus disse aquilo, se você é mesmo o filho dele, né, faça isso. E o que simbolizava isso, irmão? Simbolizava a busca de Satanás em mover o Senhor Jesus para fora da dependência plena do Pai. Esse é o teste da independência. Obviamente, irmãos, quando eu ponho aqui à luz o texto de 1 de João 2,16, a concupiscência da carne, que é o desejo da carne, concupiscência no desejo, não está em Jesus, obviamente, mas é a forma como Satanás investe sobre os homens. Ataca com seus dardos inflamados, né? Obviamente não havia inclinação em Jesus para o desejo maligno da carne, mas ele estava privado na sua carne. Ele estava com fome. E não era pecado nenhum ele estar com fome. E não era pecado nenhum ele comer. Porque ele comeu depois. O comer em si não era o pecado aqui. Mas sim colocar em xeque a dependência plena do Pai. Esse é o teste da independência. Esse é o teste da independência. Você tem poder para isso, Jesus. Você está passando fome? Ele é o seu Pai mesmo? É dessa forma que ele te sustenta? Veja só, que pai é esse que o priva do básico para a sobrevivência? Jesus merece mais, ele tem poder para isso.
Por que você não faz isso? Irmãos, talvez seja simples para nós lermos, porque daqui a pouco nós vamos almoçar. Nós talvez já tomamos café. E estamos com a refeição tomando como algo certo. Né? Mas Jesus, eu não sei se alguém aqui já ficou 40 dias sem comer nada. O próprio raciocínio nosso muda. Tem pessoas que, se não comem, não conseguem raciocinar direito. Estou falando de mim. Tem pessoas, né? Sou eu mesmo. Né? Se eu fico sem comer, daqui a pouco eu preciso comer para que eu funcione direito. E nós estabelecemos essas regras. E nessas privações, o nosso caráter deficiente se revela. A nossa deficiência, a nossa fraqueza se revela. Né? Por que Jesus não poderia fazer isso? E é na resposta dele, então, é que nós entendemos também a investida de Satanás. Veja, a investida de Satanás também é interpretada por meio da resposta de Jesus. Jesus é cirúrgico nas respostas. Ele é preciso nas respostas. Ele não dá evasivas. Ele vai direto ao ponto. E a resposta que ele dá, que é nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está em Deuteronômio 8:3. Porque Deus haveria de sustentar Israel, e esse é o contexto de Deuteronômio 8:3, sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Não teria que forçar alguma coisa, você tinha que crer. Crer que Deus haveria de o sustentar. Você não iria tomar a iniciativa. Jesus não ia tomar a frente, a dianteira, independente. Porque ele sabia o momento que estava vivendo. Jesus conhecia o momento que estava vivendo. Que sabedoria é essa, irmãos? Depois ele multiplicou pães para milhares de pessoas. Ele comeu com os discípulos. O problema não era comer ou não, mas em que momento ele estava. Como nos falta essa sabedoria em saber de fato o que fazer naquele exato momento. Conhecer os tempos e épocas que Deus nos coloca. Não é adentrar a onisciência divina. Não é isso. Mas se submeter completamente à sabedoria de Deus. E do alto nós recebemos o ensinamento de Deus. Neste momento, faça isso. Neste momento, não faça aquilo. Né? Isso é muito complicado, porque para nós a realidade é muito complexa. Mas Jesus estava completamente submetido à vontade do Pai, ainda que estivesse com fome propriamente dita, e não um mero apetite. Então, esse é o teste da independência, onde a sua carne humana, como diz Romanos 8, em semelhança de carne pecaminosa, ele se encarnou, porém sem pecado, sem tomar parte no pecado, mas do tocante ao pecado, uma carne fraca, uma carne debilitada, é essa humanidade que Jesus herda de Maria. E agora, ele está com fome. Percebam que é justamente a investida do inimigo no que ele conhece nos homens, mas ele está tratando não com o homem pecador, ele está tratando com o Messias de Deus, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Então, a concupiscência da carne que se aplica. Como é que isso aconteceu com Adão e Eva? Vejam, em Gênesis 3:1, é a primeira coisa que Satanás fala para eles. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ele coloca em xeque, né? Ele coloca em xeque a questão do que Deus tinha dito, e vejam que ele vai no ponto do quê? Da privação. Ele vai no ponto da privação. Tá? O que acontece? Deus havia falado: vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Perdão só, irmãos, que acho que está tendo alguma interferência só no áudio. Não sei se é o meu próprio. Só um momento, tá? Então vejam como é que Adão sofreu esse mesmo teste da independência. Comereis de toda árvore, não comereis de toda árvore do jardim. Ele começa distorcendo a palavra de Deus, né? Obviamente, e vai no ponto da privação. Por que vocês não podem comer de todas as árvores? A árvore está aí, né? O fruto é bom,
para se comer. E é justamente o que Eva acaba se inclinando, né, antes deles consumarem o pecado. Veja o caminho que ela estava trilhando. Vendo ela que era boa para se comer. Então os dois comeram. Onde é que atua esse teste da independência de Deus? Eles buscaram o próprio sustento numa árvore que era proibida naquele momento. E Satanás os conduziu a isso na tentação. Então a concupiscência da carne aqui, obviamente, de novo, a Adão e a Jesus não se aplicam no sentido de inclinações pecaminosas. Tá? Mas no que diz respeito à privação de Adão e Eva, eles deram ouvidos à palavra de Satanás. Né? Vocês vão se privar disso, mas a árvore é boa para se comer. E eles caem no discurso de Satanás. Então, assim também, o filho protológico caiu nessa tentação. Assim também que eu falo conforme Israel. Tá? Não, Jesus foi vitorioso. Israel, Êxodo 15, 22 a 24, eu vou ler para os irmãos, e Êxodo 16, de 1 a 3. Diz respeito também a sustento, tá? Sustento que o Senhor tinha para eles. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Vejam, irmãos, eles acabaram de passar pelo Mar Vermelho, e você vai ver em Êxodo 15, eles acabaram de entoar um cântico a Deus, louvando a Deus pelo livramento. Ou, pelo que lemos também agora há pouco, eles acabaram de ser batizados no Mar Vermelho com respeito a Moisés. E saíram para o deserto de Sur. Eu estou lendo Êxodo 15, 22, tá? Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então vejam, a privação começou. Afinal, chegaram a Mara, que era o local de um lugar, o nome de um local. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra, vejam então, acabaram, irmãos, de sair do Mar Vermelho. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que haveremos de beber? O que havemos de beber? Êxodo 16, de 1 a 3, diz assim, partiram de Elim, logo em seguida, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Sem dúvida, né? Era isso mesmo. Vejam só a mentira associada, né, à queda na tentação. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Estão colocando em xeque aqui o sustento de Deus de fato. E nesse primeiro teste já caíram. Eles haviam acabado, irmãos, de serem batizados no Mar Vermelho. Passaram livramento, entoaram um cântico a Deus. Em seguida, já caíram no pecado da murmuração. Então, é o que Deuteronômio 8:3, que Jesus cita, apesar de não aparecer em Mateus, nem em Lucas, mas está no contexto. Quando Jesus traz um versículo ou uma parte dele, ele está trazendo todo o contexto do discurso do texto original. Então, você vai ver em Deuteronômio 8:3, ele te humilhou e te deixou ter fome para te fazer entender. Então, o próprio Senhor humilhou Israel e deixou ter fome para que eles pudessem entender. Tá? Eles foram testados. Então, vejam, irmãos, aqui a todo instante é a dificuldade de entendermos como é que Deus agiu por meio do próprio diabo. O diabo foi uma ferramenta na providência divina, porque o próprio Espírito conduziu Jesus para aquele deserto. E a tentação, o teste, fazia parte do plano redentivo. Isso talvez nunca iremos entender. Mas o fato é que Deus já tinha tudo isso decretado. Assim como ele fez com Adão, assim como ele fez com Israel. E agora fica claro para nós que nos fracassos dos outros 2 filhos, o filho escatológico é vitorioso. Tá? A concupiscência dos olhos, então. Aqui seria o teste da credibilidade da palavra. Vamos ver lá como acontece com Jesus em Mateus, alguns versículos para frente, né? Mateus 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és, de novo, veja de novo, como é que ele começa. Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás diz novamente, bom, se você é filho de Deus, então não só eu vou colocar em xeque o sustento de Deus, mas vou colocar em xeque a proteção de Deus. A credibilidade da palavra vem mais clara aqui. Por quê? Porque Satanás, irmãos, eu não sei como ele cita a Escritura, né? Eu não sei como é que funciona a mente de Satanás, nesse sentido, a memória dele, ou se ele tem uma biblinha guardada. Perdão pela brincadeira, mas eu não sei como é que isso acontece, mas ele citou o Salmo 91. Isso é fato. Mas o que ele faz, nós vamos ver daqui a pouco, é justamente o que o Douglas, que dava aula aqui na Ebenezer, está em Goiânia, costumava falar dos teólogos liberais, né? E assim ele ouvia na época do seminário, quando ele fez seminário. Ele falava, o liberal tem numa mão a Bíblia e na outra mão uma tesoura, uma tesourinha. E ele vai recortando a Bíblia de acordo com os seus próprios interesses, certo? É o que Satanás faz aqui. É o que Satanás faz aqui. Nós vamos ver que essa citação dele não só está fora de contexto, mas ela é incompleta, tá? Veja. Então, se és, mais uma vez ele fala nesses versículos, Satanás leva Jesus ao símbolo máximo da presença de Deus e cita a própria Escritura. Isso é interessante. Satanás leva Jesus, ele não faz isso no deserto. Como ele fez isso, irmãos? Não sabemos. Ah, como é que ele levou Jesus? Levou voando? Foi um teletransporte? Eu não sei. Eu não sei. E o comentarista Carson, né, no seu comentário de Mateus, fala muito bem. Não nos compete saber essas coisas. Aqui não Jesus, o Espírito de Jesus que inspirou Mateus aqui, não está preocupado em nos revelar detalhes científicos do que aconteceu. O que aconteceu de fato é que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, ao cume do símbolo máximo da presença de Deus. Ele fala, se jogue daqui então, se você é filho de Deus. Ele vai te salvar. Você está falando de fé, então? Fé no sustento? Você não precisa transformar as pedras em pão, porque ele vai te sustentar? Então, você é um homem de fé, né? De fato, como o Hebreus fala. Ele é o autor da fé, não é só um homem. Então, Satanás faz agora o seguinte. Então, se você tem fé, se jogue daqui. E já que você quer usar Escritura, eu também conheço Escritura. E esse ataque, vocês vejam a progressão do ataque. A progressão dos ataques. Né? Ele cita a própria Escritura. Ele fala agora, fuja dessa, Jesus. Fuja dessa. Né? Só que tem um probleminha com a citação. Satanás, ironicamente, cita o Salmo 91, e eu vou ler para os irmãos, ele cita os versículos 11 e 12. Mas veja o que está no Salmo 91, no versículo 13. Veja lá. Porque a seus anjos... Eu não sei se alguém abriu o áudio e quer falar alguma coisa. Não, acho que foi eu. Tá carregando. Não? Tá com algum eco, pessoal? Alguém tá com o áudio aberto? Acho que não. Só um momentinho, irmãos. O que está acontecendo aqui? Rapidinho, tá? Pronto, eu tive que mutar de novo, tá? Estava entrando em alguma ressonância aí no microfone. Bom, veja. Então havia um problema com a citação de Satanás. No Salmo 91, eu vou ler para os irmãos os versículos 11 e 12 e o 13 também. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Foi essa a citação de Satanás, da Bíblia, né? Mas veja o 13. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e quem? A serpente. Então, nesse paralelismo, fica claro aqui, fica clara a alusão desse salmo a Gênesis 3,15. Né? O exemplo daquele que é o livrado de Deus, o justo de Deus, aquele que de fato confia em Deus, e me faltou aqui como é que esse salmo começa?
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isso aqui, com perfeição, quem faz é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. Então, há uma, de uma certa forma, uma profecia aqui sendo reiterada, que é de Gênesis 3,15. Pisotear o leão e a cobra. Pisotear o leão forte e a serpente. Satanás cita um texto que diz respeito à sua própria ruína. Vejam a ironia da citação do texto de Satanás. E, obviamente, ele deixa esse versículo de fora, não é? Agora, a resposta de Jesus nos traz, então, o entendimento dessas coisas. Ele fala o seguinte, em Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Isso está em Deuteronômio. Mas é interessante que Jesus fala, também está escrito. Que momento, né, que nós talvez gostaríamos de falar em transbordar, né, da nossa soberba, que vai ser a última tentação, e falar, Satanás, você sabe com quem que você está falando? Você está falando a Escritura para mim? Eu sou o autor da Escritura, Satanás. O meu espírito inspirou o salmista. E você quer citar o que o próprio Espírito de Deus falou lá? Senta aí que eu vou te dar uma aula agora sobre Salmo 91. Ele não faz isso, irmãos. Ele não faz isso. Mas na sua submissão a Deus, ele está falando o seguinte, Escritura se explica com Escritura. Escritura não está em contradição. Não está em contradição. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós vamos ver o que diz esse exemplo, né? Como tentaste em Massá. Porque o que Satanás está falando, se de fato Deus está presente com você, você sendo filho dele, se jogue daqui de cima. Teste. Faça o que os teus olhos estão pedindo. Essa é a concupiscência dos olhos. Isso, logicamente, está na boca de Satanás, quando ele fala com o homem pecaminoso. É buscar o teste da credibilidade da palavra. Eu preciso ver para crer. É o teste de Tomé aqui. Eu preciso ver para crer. Mas Jesus não é dessa forma. Ele se submete completamente. Ele fala, também está escrito que eu não devo tentar o Senhor, meu Deus. Como o povo de Israel tentou o Senhor em Massá. Esse tipo de experiência espiritual, veja, Satanás tenta Jesus a ter uma experiência espiritual. Uma experiência com Deus. Você não quer ter uma experiência com Deus? Então busque. Mas é justamente o que Gerhard dos Voss fala muito bem no seu livro. É uma experimentação ímpia com Deus. É uma experimentação onde quem está na condução da experimentação? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós nos colocamos na frente para que então a palavra de Deus mostre o seu valor. Colocar à prova. Será que é verdade mesmo? Então vamos ver. É como se nós fôssemos os juízes e estivesse no banco dos réus a palavra de Deus. Jesus fala, isso é completamente o oposto do que Deus fala em Deuteronômio 6,16. Nós não tentamos a Deus, como nós fizemos no passado em Massá. Né? Daniel. Oi. Ó, acho que a Lourdes fez uma pergunta, fez duas perguntas, se não me engano, aí você não viu. Pergunta para ela. Obrigado. Aí. Obrigado, Luiz. Vou ver aqui. Lourdes. Irmão, diante disso, podemos dizer que todas as ações do diabo estão sob a mão poderosa do nosso Deus? O diabo nos tenta e Deus nos prova. Então, Lourdes, até a frase fica difícil, né? Mas eu entendo que a irmã não colocou nada errado aqui. É isso mesmo. As ações do diabo estão sob a mão poderosa de Deus. Porque tudo está sob a mão poderosa de Deus. A providência dele é o plano decretivo em ação, não é? Então, o que ele decretou, isso vai vir a acontecer, e obviamente isso foge da nossa capacidade, da nossa liberdade da alma, porque vai muito além, está acima da nossa compreensão ou liberdade de alma, né? Mas nós simplesmente confiamos que assim acontece. De fato, a sua segunda frase é bem colocada. O diabo nos tenta e Deus nos prova. Porque Tiago fala muito bem na sua epístola, né? Deus a ninguém tenta. Quando você é tentado, não diga que você está sendo tentado por Deus. Podemos ser provados, sim, por Deus, testados por Deus. Jesus foi, Adão foi, Israel foi, e nós somos hoje. Né? Sem dúvida, não somos na mesma magnitude e intensidade que Jesus Cristo.
porque só ele tem o poder para vencer o maligno. Sozinho. Mas ele nos faz participantes disso, né? Isso é impressionante. Jesus vai nos fazer participantes na vitória sobre o maligno, né? Isso é impressionante. Nós haveremos de esmagar a cabeça da serpente, diz Romanos 16, Paulo em Romanos 16. Nós vamos participar na vitória. Mas a vitória, na verdade, do guerreiro é dele. É de Jesus. E ele é quem concede a nós. Então, nessa tentação, é o diabo quem faz, assim como foi com Jó. Então, lembre-se do exemplo de Jó, né? É como Deus testou a Jó e o diabo aqui tentou, né? Deus criou todas as coisas, a irmã Maria Isabel, até o anjo que caiu. Tudo foi criado por Deus, por isso o diabo levou permissão de Deus, sem dúvida. Mas a vontade de Deus foi de obedecer à vontade do Pai. Acho que é a vontade de Jesus aqui, né? A que a dona Maria Isabel escreveu. De fato, o diabo fez de tudo para que Jesus desobedecesse à vontade do Pai, né? Vejam que coisa interessante, né? No desígnio de Deus, ele seria tentado à desobediência, provado à desobediência, provado, né? Testado nesse sentido, mas sim, era a vontade de Deus e isso aconteceu. Que Jesus vencesse, né, toda a tentação. Obrigado, irmãos. Obrigado, Luiz, por ter lembrado aí da mensagem, tá? Então, essa seria uma experimentação ímpia com Deus, o que Satanás está falando. Como é que Adão passou por isso, Adão e Eva? Quando Satanás coloca aqui em relação à proteção de Deus. Vocês não vão morrer. Poderia até colocar aqui, pode se jogar do pináculo do templo, mas agora não é isso, né? Pode comer do fruto. Vocês não vão morrer. É certo que não morrereis. Deus falou aquilo, mas a credibilidade da palavra dele é duvidosa, né? Vai na minha palavra. É certo que não morrereis. E aí você vê também no segundo relato de Eva, vendo que era o quê? Agradável aos olhos. Então, primeiro, era boa para se comer. Depois, vendo que era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, tá? O desejo dos olhos em ver, em ter uma experiência, entre aspas, espiritual, conduzida pela nossa própria vontade. É uma experimentação ímpia com Deus. Colocar em xeque, em dúvida, se Ele está de fato nos conduzindo, presente na nossa vida. Isso é tentar a Deus, tá? Como é que Israel viveu essa tentação do teste da credibilidade da palavra, ou a concupiscência dos olhos? Em Êxodo 17, 1-3, eu vou ler para os irmãos, tá? Vai parecer que se trata da primeira tentação, mas há uma diferença aqui. Êxodo 17 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Aí ele fala: por que tentais ao Senhor? Esse é o episódio de Massá, tá? Aí você fala: pô, mas parece de novo alguma coisa que tem a ver com comida, com sustento. Mas veja, Êxodo, por que o ponto não era especificamente a sede do povo? E Moisés vai falar diferentemente aqui, porque tentais ao Senhor, né? Está no versículo 7. Veja só, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Satanás falou para Adão, falou para Israel e agora fala para Jesus: está o Senhor no seu meio ou não? Esse aqui é o símbolo, é o templo. Jogue-se daqui e prove, então, a presença de Deus na sua vida. Essa é a tentação, então, que acontece com Jesus, onde ele é vitorioso, Adão e Israel caíram. Por fim, a soberba da vida, o teste da idolatria. Vamos ler aqui, que essa é a última tentação. Em Mateus ainda, como é que isso se dá com Jesus? Mateus 4, versículo 8 agora. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então os irmãos vão encontrar aí que agora Satanás abandona a sutileza.
e escancara seu real interesse. Tá? Que sutileza! Até agora, irmãos, era aquele papo sutil, ardiloso. Se é o filho do homem, transforma a pedra em pão. A gente está falando, poxa, qual que é a maldade disso? Depois, ele dá um passo além. Se és o filho de Deus mesmo, se jogue daqui do templo. E a Escritura fala que você será sustentado pelos anjos de Deus. Mas, mais uma vez, parece bem sutil. Mas agora, na terceira, não tem mais sutileza. Acabou a sutileza. Porque agora é o golpe final de Satanás. Ele está tomando, né, golpes de Jesus, na verdade. Nós falamos das investidas de Satanás, mas o que está acontecendo é que Jesus está na ofensiva. E Satanás agora, no seu desespero, escancara, abandona a sutileza. E ele fala, e leva, e mais uma vez, né, a questão não é científica. Como é que Jesus, num alto monte, conseguiria ver todos os reinos da terra? Não sei. Não sei, foi uma visão que apareceu a Jesus ao mesmo tempo, todos os reinos, toda a sua ostentação, né? Não sei, irmãos. A verdade é que Satanás mostrou a Jesus ali todos os reinos do mundo e falou, eu vou te dar tudo isso aqui. É mentiroso. Ele tem domínio, porque a palavra de Deus fala que ele tem domínio, sim, algum domínio sobre os homens, mas não é absoluto. Então, mais uma vez, ele é mentiroso. Ele fala de dar uma autoridade, um domínio que ele próprio não tem, completo. Né? E qual que é o real interesse dele? A idolatria, a adoração. Aqui o Ronaldo escreveu alguma coisa. Deixa eu só achar. Ronaldo e a Maria e a Lourdes de novo. Tá. A Lourdes primeiro. O que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. Verdade. As ações do diabo são condenadas por nós. Porém, o Senhor usa as situações ruins para o nosso bem. Até que ponto podemos agir errado quando condenamos e reclamamos dessa situação? Isso é uma discussão boa, Lourdes, que seria bom para uma aula, por exemplo, de Jó, tá? Porque Jó, de fato, acabou falando mais do que deveria, né? O Ronaldo respondeu aqui, na verdade, as coisas ruins são ruins aos nossos olhos. Deus é perfeito e sempre quer o melhor para os seus filhos. É verdade, né? Nós podemos julgar algo ruim, né? Mas em última análise, Romanos 8 fala todas as coisas cooperam para o bem, né? Agora, obviamente, não podemos esquecer, né, que o certo e errado é definido pela lei de Deus. E, de fato, nós iremos pecar contra Deus. Diante da situação difícil, nós iremos pecar contra Ele. Mas, ainda assim, nós confiaremos que o nosso pecado, que deve ser confessado, nós devemos nos arrepender, mas, ainda assim, confessar a Deus que Ele é Senhor sobre toda a história. E todas as coisas cooperam, né, conforme o seu plano. Tá? Então, é uma boa discussão, Lourdes, mas até que ponto, é uma pergunta muito difícil, né, sempre complexa. Até que ponto podemos agir errado quando condenamos e reclamamos dessa situação? Olha, eu já diria para você, qualquer murmuração é pecado. Qualquer murmuração é pecado, já que a palavra nos fala, em tudo dai graças e regozijai-vos sempre. Né? Então, essa já seria uma primeira resposta. Tá? Bom, irmãos, eu agradeço, viu? Eu quero que os irmãos participem mesmo. Ronaldo, a irmã Lourdes, Maria Isabel, Miguel, como já também participou. Tá? Agora, então, eu só vou... a gente está até avançado no tempo, eu sei, irmãos, mas eu vou terminar já em alguns minutos, tá? Então, Satanás agora abandona a sutileza e escancara seu real interesse. O cerne da oferta é isso aqui, ó. Autoridade e domínio, que são falsos, Satanás não tem, sem o sofrimento. Então, na verdade, irmãos, Jesus tem a promessa de receber domínio e autoridade. E a linguagem de Satanás aponta para isso. Mas ele está falando de um atalho. Pegue um atalho. E esse atalho envolve a idolatria. Envolve a idolatria. Vejam que coisa maluca que Satanás está oferecendo a Jesus Cristo. Você vai ter o que quer, o domínio e a autoridade, porque você recebeu essa promessa. Mas você não precisa passar por tudo isso. É só me adorar. É só me adorar. Por que Satanás está falando dessa forma? E a resposta de Jesus, então, utiliza Deuteronômio 6:16. Só a Deus prestarás culto, né? Só a Ele servirás. Só a Ele temerás. Deus é o único objeto de adoração para o Messias. O Salmo 2, irmãos, vai falar exatamente dessa promessa de reinos e domínios ao Filho do Homem. Diz assim, proclamarei o decreto do Senhor.
ele me disse: tu és meu filho, veja só, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Está aqui, é só pedir ao Pai. Veja, isso está na primeira parte da voz do Senhor dos céus. Este é o meu filho amado. A promessa davídica, né? a messianidade davídica de Jesus, né? de receber a autoridade, então, as nações por herança, as extremidades da terra. Satanás está falando, você não precisa da segunda parte, Jesus. A segunda parte da voz fala, em quem me comprazo. E é justamente por isso que eu pus aqui Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse cântico aqui do servo do Senhor, de Isaías 42, vai terminar, são vários cânticos, né? Essa série vai terminar com Isaías 52:53. O servo sofredor, sofredor. Então, a voz dos céus que falou, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, tem dois lados. O primeiro lado, lembra a gente do Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas a segunda parte, em quem me comprazo, é aquele que leva adiante o plano da salvação. É o servo do Senhor que haveria de sofrer. Essa é a tentação de Jesus, o teste da idolatria. E como que Satanás faz isso? Com o teste da soberba da vida, que é a terceira de 1 João 2,16. Os reinos do mundo, que salta aos olhos, a nossa própria soberba, nosso poder, nosso domínio, nossa escolha. Né? Então, obviamente, Jesus não foi tentado por desejos pecaminosos, né? Mas veja esse atalho e como ele vai aparecer depois. Eu vou citar isso na última parte da aula, que é do momento oportuno. Né? Como é que Adão e Eva foram testados nessa soberba, nessa idolatria? Sereis como Deus. Gênesis 3:5. Sereis como Deus. Então eles viram o quê? Vendo que era desejável para dar entendimento. Caíram, porque caíram no teste da soberba da vida, o teste da idolatria. Como idolatria? Eles acabaram por adorar a criatura no lugar do Criador. Adão e Eva adoraram a Satanás e não a Deus, quando se renderam à palavra de Satanás. Gerardo Voss fala muito bem nessa parte. Ele fala, o teste aqui era se Jesus seria o Messias de Deus ou se ele seria o Messias de Satanás. Porque esse foi o teste de Adão no Éden. Se ele seria o filho de Deus ou se ele seria o filho de Satanás. E aí, então, nós temos a promessa das duas linhagens, né, depois da queda. Bom, como é que isso ocorreu com Satanás? Paulo vai falar também, em 1 Coríntios 5:7, que o povo caiu na idolatria. Tá? Ele vai falar, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, em Israel. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paulo vai fazer menção aqui direto ao caso do bezerro de ouro, irmãos. E se você for ler lá, no caso do bezerro de ouro, em Êxodo 32, de 1-6, são estes, ó Israel, os teus deuses. Essa é a declaração do bezerro de ouro. São estes, ó Israel, os teus deuses. A fabricação de ídolos tem a ver com a soberba. Com a soberba. Como diz Calvino, nosso coração soberbo é uma fábrica de ídolos. Deuteronômio 32:17 vai falar no Cântico de Moisés que o povo adorou a demônios. Adorou a demônios. É justamente o teste de Jesus. No último teste que Satanás faz com ele. E Jesus, mais uma vez, vence. E dessa hora ele fala, aparta-te, retira-te, Satanás. Porque está escrito, Deus é o único objeto de adoração. Tá? Essas são algumas linhas, alguns traços dessa tentação de Jesus. Eu só quero finalizar com os irmãos, porque não poderia deixar, pelo menos, essa ponta solta, ou pelo menos tentar amarrar de alguma forma. Quando Lucas fala, Satanás se apartou até momento oportuno. Porque a grande pergunta, irmãos, é depois desse evento, Jesus não foi mais tentado? Não houve mais nenhuma tentação, então? Ele venceu e simplesmente não houve mais qualquer investida de Satanás?
Isso não é verdade. Tá? Em Mateus e Marcos, nós temos o seguinte, né? Os anjos os serviram, e isso é verdade, para cumprir de fato o que está no Salmo 91, mas é no tempo de Deus, né? É na providência divina, no tempo certo. Deus é quem toma essa iniciativa, o Deus Pai. Mas em Lucas nós temos lá, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, né? E nós vamos entender, então, que Jesus continuou a ser tentado, irmãos, a cada frase e a cada investida dos fariseus. Se você for ler lá em João 8:44, você vai ver o que Jesus reconheceu dos fariseus. Falou: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Irmãos, quando nós lemos isso em João 8:44, entendemos que cada investida dos escribas e fariseus era uma investida do próprio inimigo, do próprio Satanás. O momento oportuno apareceu várias vezes depois. Depois o próprio Pedro, vejam o golpe baixo do próprio inimigo, em Mateus 16:21-23. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar para os discípulos o que era necessário acontecer. Ele sofrer, cair nas mãos dos principais sacerdotes, morrer e ser ressurreto no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Você não precisa, Jesus, do sofrimento para tudo isso. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Satanás não desistiu, irmãos. Ele foi pelos fariseus, ele foi por Pedro, ele foi por Judas, se você ler em 22:3. Satanás entrou em Judas, um dos apóstolos, para que traísse o Messias. Você vê aqui vários momentos oportunos. No Getsemane, apesar de não fazer menção direta a Satanás, direta pelo nome, mas veja, na narrativa de Lucas, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para quê? Para que não entreis em tentação. Então Jesus orava: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mas veja, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Vejam que é exatamente o que Satanás havia dito na tentação do deserto. Você não precisa desse sofrimento. E é nesse momento, então, que Jesus fala para aqueles, ele chama para os seus discípulos para orarem com ele, para que eles não entrassem em tentação. E vejam a necessidade que Jesus estava, vejam só, porque no versículo 43 de Lucas 22 fala: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Veja só, a que ponto foi necessário. Na agonia de Jesus, orando intensamente, aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue. Então, mais uma vez, ele volta, encontra os discípulos dormindo e fala: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Mais uma vez você vê isso. E por fim, na própria cruz, irmãos, Satanás ainda não desistiu. Veja Lucas 23:35-39. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. A voz do inimigo está aqui, irmãos. A si mesmo se salve, se é de fato, se ele é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, do seu lado tinha um crucificado, blasfemando, dizendo: não és tu o Cristo? Não é mesmo você? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, não houve descanso para o Messias em toda a sua vida no ministério terreno. A tentação de Jesus se alastrou para o resto da vida. E esse momento oportuno de Lucas faz menção a fariseus, a Pedro, a Judas, ao Getsemane e ultimamente a cruz. Um coro de pessoas está falando: se você é o Filho de Deus, salve-se então. Salve-se. Esse é um coro satânico, demoníaco na cruz. O próprio Satanás conduzindo as pessoas para isso. Eu pergunto para os irmãos: se você tentar matar uma cobra, esmagando a cabeça dela com o pé, você acha que ela vai
morrer quieta, Satanás está urrando de desespero aos pés da cruz, no coro daquelas pessoas. Enquanto o Cordeiro de Deus vai mudo e calado para o sacrifício, Satanás então urra e grita pela sua própria cabeça. É por isso, irmãos, que vamos entender esses textos. Que Jesus despojou os principados e potestades, expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. É o nosso sacerdote que não pode, não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Diante desse relato é que nós falamos: louvado seja o nome do Senhor Jesus, por tamanha batalha que travou e venceu em nosso lugar. Louvado seja o nome dele. Esse aqui é o resumo da aula, então, que nós vimos. E eu peço perdão para os irmãos pelo avanço no horário, de fato, né? E talvez pelo ritmo da, da aula. Perdão, irmãos, se foi corrido, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos tantas coisas que nós temos, e eu diria para os irmãos tantas coisas que ficaram de fora, né, nesse relato. E pergunto: alguém ainda, alguma colocação, uma pergunta dos irmãos? Eu sei que já estão com fome também, está chegando a hora do almoço. Dani, Oi. só uma coisa que eu pensei, que eu acho que foi escancarado com Jesus, mas com Adão e Israel nem precisou ser, né? Porque ele só atiçou o ego e o orgulho, tanto de Adão quanto de Israel, que eles já caíam, né? Com Jesus foi meio que um grito de desespero, a última tentação do diabo. Não sei, eu não Entendo. vejo coisas tão descaradas assim, que nem a terceira investida do diabo, que nem nos homens acho que nem precisa, né? É verdade. Chegar nesse ponto. É verdade. Tem toda a razão. Podemos dizer com tranquilidade que com Adão e com Israel foi muito mais fácil, né? Com Adão é sempre aquela dificuldade, né? Porque ele não tinha inclinações pecaminosas. Porém, trilhou o caminho, né? Da queda. Então, os versículos antecedentes, né? A consumação do pecado mostram que eles já estavam trilhando um caminho perigoso, né? Mas parece mesmo que Satanás não precisou de muito esforço, né? Para fazer cair. Já com Jesus, você vê o desespero escancarado. E o momento oportuno, né? Na hora da cruz, estudando esse texto, eu nunca tinha pensado dessa forma. Aquele coro na cruz, aquele coro é satânico. É Satanás gritando pela própria cabeça, né? Desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo, né? Porque, de fato, quem está sendo esmagado ali é o próprio Satanás. Né? Mas, de fato, essa tentação escancarada não aparece. Sandra Gaio lembrou muito bem aqui. De fato, Deus, na sua bondade, como Pai, né? Nós somos testados e provados, podemos falar por Deus, somos provados, mas somos provados por um Pai. E é um Pai que conhece os nossos limites. A cada um aqui, não o limite geral da humanidade, ele conhece o meu limite, ele conhece o limite de cada um dos irmãos aqui. E ele não nos prova além das nossas capacidades, né? De fato. Eu escrevi naquele texto para os irmãos e espero não ter exagerado, né? Mas, de fato, Satanás nem vem pessoalmente muitas vezes nos tentar. É um estagiário que acabou de chegar, né? No inferno. É o suficiente para nos fazer cair. Mais alguém, irmãos? Alguma pergunta também? Pontuar alguma coisa? Como nós estamos avançados no horário, então eu não vou insistir muito também, não quero segurar todos os irmãos. Eu quero também louvar a Deus, porque temos muitos participantes hoje. Mairi Porã, nossos irmãos da sede. É muito bom também ver o rosto dos irmãos. Louvado seja Deus por este momento, né, que nós temos de comunhão, ainda que virtual, mas estamos sim ligados por Cristo.
Que, irmãos, venhamos a meditar, então, nessa vitória do Messias. E quando orarmos a oração do Pai Nosso, vamos nos lembrar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Né? Quanta coisa está envolvida nessa petição. Quanta coisa está envolvida nessa petição. Né? Vamos orar, então, e encerrar a aula. Eu vou pedir, o pastor Wilson está aí? Não vi aqui, ainda está conectado? Tá. Sim, Daniel, sim. Pode orar, Wilson, e a gente finaliza? Vamos orar? Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por toda a tua graça e misericórdia, o teu plano, Senhor Redentor, para a vida da igreja, para a vida do teu povo, na obra grandiosa, maravilhosa e tão cara de nosso Senhor Jesus Cristo. O teu Filho amado, o servo humilde, que veio, Senhor, a esse mundo para nos resgatar debaixo de todo sofrimento, por causa do pecado que, através da desobediência de Adão, Senhor, nós e toda a humanidade, Senhor Deus, e a própria criação foi submetida, Senhor, à maldição do pecado. Ó Deus, e nesse texto que estudamos, graças a Deus pela vida do teu servo, te louvamos porque aprendemos mais um pouco a grandiosa obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por tudo que ele se submeteu, Senhor, por amor a ti, por amor ao povo, por amor a nós, amor à tua igreja. Te louvamos, Senhor, pela vida de nosso Salvador maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela vida que recebemos em Cristo. A salvação maravilhosa, tão cara, pelo perdão, Senhor, pelo teu Espírito em nossas vidas, na vida da tua igreja, pelo privilégio, Senhor, de estudarmos a tua santa e bendita palavra, pela bendita comunhão que nós temos, Senhor, com o Senhor e com os nossos irmãos, com o novo Israel, que agora estamos sendo conduzidos, Pai, novamente ao paraíso. Estamos sendo conduzidos aos céus e nova terra, porque o nosso Salvador, ele venceu, ele passou, Senhor. Ele não pecou. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a obra de Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a nós. E agora somos o teu povo, os teus filhos, e nós aguardamos, ó Pai, aquele dia glorioso em que nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. 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 Daniel, não esquece Oi. de tirar foto. Eu sempre esqueço. Deixa eu só... Pronto. Pronto. Olha o Marquinho. O Marquinho também saiu na foto aí, ó. Marquinho. Cadê Luiz? Cláudio falou. Agora todo mundo abre a câmera. O Matos aí também. Irmãos, então os irmãos estão todos livres para, obviamente, né? Para se dispersar. Se despedir. Tchau, se dispersar. gente. Tchau. Tchau. Até mais. Bom domingo, irmãos. Boa tarde. Até mais. Até mais. Tchau. Bom domingo, irmãos. Até mais. Até mais. Filhos, façam almoço para suas mães. Ó. Verdade. Beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Feminismo negro. É um feminismo preto. Tchau, irmão. Todas as mães aí, um feliz